Pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Então, dando continuidade ao nosso módulo de melhora da cognição, já falamos sobre melhora do foco e da atenção, e agora vamos iniciar então a melhora da memória. Melhorando a memória. Gosto de dizer que a memória aqui tem quintessência do que somos, né? Nossas memórias moldam a maneira como percebemos quem somos. E Locke chegou a dizer que somos a mesma pessoa ao longo do tempo se tivermos memórias que se conectam às nossas experiências passadas. Então, a memória é uma parte fundamental para definir aquilo que somos. Agora, a memória é uma propriedade extremamente complexa e ela pode ser afetada por inúmeros fatores, né? Foco e atenção, primeiramente. Para gravarmos alguma coisa, precisamos de foco enquanto estamos estudando algum tema, quando estamos assistindo algumas aulas. O nosso grau de foco vai determinar, em grande parte, a nossa capacidade de retenção desse conteúdo a curto, médio e longo prazo. Então, ela também vai ser afetada pelos neurotransmissores acetilcolina, glutamato e dopamina. Os fatores tróficos vão interferir também na memória, como, por exemplo, o Nerve Growth Factor, o fator de crescimento derivado dos nervos, e o BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, o fator de crescimento derivado do cérebro. Além disso, algumas vias, como a sinalização do AMP cíclico, interferem na memória, a formação e o fortalecimento de sinapses interferem de forma significativa na memória, né? Os hormônios, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, por exemplo, o excesso de cortisol, ele atrapalha, ele prejudica a memória, e muito pouco cortisol também é uma situação que nós não queremos, porque a gente precisa dos picos de cortisol para nos tirar da cama de manhã, para termos motivação, para termos disposição, para termos energia. O cortisol é um hormônio esteroide que mobiliza as nossas reservas de energia, aumentando a produção de ATP. Fora isso, a memória também vai ser dependente de nutrientes, obviamente, né? A matéria-prima para a construção de inúmeros neurotransmissores, para a construção de novos neurônios, para a mobilização, destruição de sinapses que estão aqui e construção de novas sinapses, né? As sinapses sendo essas comunicações entre os neurônios, e também a genética vai interferir de forma muito significativa na nossa memória. Então, gente, eu costumo dizer para vocês ficarem calmos, porque todos esses processos, com exceção da genética, eles podem ser modificados por nutracêuticos e ervas. Então, nós vamos modular todos os outros processos através de mudanças no estilo de vida, através do uso de suplementos, de ervas, e isso costuma funcionar muito bem na prática. Agora, atacando um dos focos principais que interferem na memória, eu trouxe para vocês hoje a acetilcolina. A acetilcolina, gente, é tão importante para a formação de memórias que 3 das medicações mais conhecidas para o Alzheimer são anticolinesterásicos. O que quer dizer isso, anticolineesterásico? Existe uma enzima que é a acetilcolinesterase. Que essa enzima faz? Ela degrada a acetilcolina. Colinesterase degrada a acetilcolina. Então, os medicamentos do Alzheimer, eles são inibidores da acetilcolinesterase. Eles inibem a enzima que degrada a acetilcolina. Isso faz com que sobre mais acetilcolina. Gente, e são 3 dos 4 remédios, das 4 medicações mais conhecidas para o Alzheimer, são inibidores da acetilcolinesterase, como a donepezila, a rivastigmina e a galantamina. Se algum de vocês tem algum parente com Alzheimer, seguramente já ouviu falar num dessas 3 medicações, né? Então, de que formas que a gente pode aumentar a acetilcolina? Inúmeras opções. Uma primeira delas aqui, a primeira sugestão é a citicolina. A citincolina, esse estudo que vocês estão vendo aqui, ó,
a melhora da acetilcolina na bioenergética do lobo frontal, medida por um estudo de espectroscopia, ou seja, um estudo de ressonância magnética funcional. Saibam que a ressonância magnética, de forma geral, ela é como se fosse uma fotografia do cérebro. Agora, um estudo de ressonância magnética funcional é como se fosse um filme que avalia um pouco o metabolismo de regiões cerebrais específicas. Então, esse estudo ele foi feito com ressonância magnética funcional. A acetilcolina ela é um mononucleotídeo de ocorrência natural e ela é responsável aí pela melhora energética, de acordo com esse estudo do lobo frontal, com um aumento da fosfocreatina. Gente, a fosfocreatina é a reserva de ATP do cérebro, sendo que ATP é a principal moeda energética, o que mais produz energia são as reservas de ATP. Então, nesse estudo foi realizado com 100 adultos saudáveis que ingeriram ceticolina na dose de 500 miligramas por 12 semanas e houve uma melhora significativa na memória episódica, a memória também conhecida como memória de longo prazo. A conclusão que eles chegaram é que a suplementação de ceticolina por 12 semanas trouxe uma melhora global da performance de memória em adultos saudáveis. Então, isso é muito significativo. Tem outros estudos mostrando aqui a acetilcolina e a função da memória em adultos idosos saudáveis, um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo. Hoje em dia se estuda cada vez mais a acetilcolina, né? E aqui, então, nós temos uma melhora da concentração na memória de trabalho e na atenção sustentada, seguido do consumo de uma bebida natural de ceticolina com cafeína. Então, aqui fica a dica para quem está estudando para concursos, para provas, mestrados, doutorado, vestibular, por exemplo. Nesse estudo, foram selecionados 60 adultos saudáveis e foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego controlado. Os participantes eles foram submetidos a um eletroencefalograma, o qual evidenciou uma melhora sustentada da atenção no grupo que ingeriu essa bebida de cafeína, que vocês sabem, melhora o foco e a atenção associada com a ceticolina, que está associada com memórias aí de longo prazo. Então, a conclusão foi: as evidências do eletroencefalograma indicam uma melhoria geral na capacidade de acomodar informações novas e relevantes na memória de trabalho e uma ativação cerebral aprimorada globalmente. Então, ceticolina associada à cafeína pode ser uma ferramenta muito significativa para foco, atenção e trazendo memória de longo prazo. Um segundo suplemento aqui, muito capaz de aumentar a acetilcolina, o alfa-GPC, a alfa-glicerilfosforilcolina. Então, a glicerilfosforilcolina, ela provém da quebra de um ácido graxo que está presente na soja e é uma forma muito eficaz de fornecer colina ao cérebro, né? Esse estudo número 1 aqui é um estudo comparativo dos níveis de colina livre no sangue depois da administração intramuscular de alfa-glicerilfosforilcolina e ceticolina em adultos normais, né? O que esse estudo trouxe? Que os níveis plasmáticos de colina eles foram maiores nos participantes que receberam o alfa-GPC, o alfa-glicerilfosforilcolina. Vocês podem encontrar em inúmeros suplementos nos sites de venda de suplementos e vitaminas por aí, tá? O estudo número 2 aqui, ó, alfa-glicerilfosforilcolina aumenta a motivação em adultos saudáveis. Um estudo randomizado, controlado em humanos. Então, esse estudo número 2, ele traz que a alfa-glicerilfosforilcolina aumentou a motivação, inclusive a motivação à noite foi significativamente maior no grupo da intervenção, quando comparado ao controle, sem efeito sobre a ansiedade. Então, gente, aqui fica uma dica muito significativa para quem precisa lançar mão desse recurso de estudar à noite. O uso do alfa-GPC, a glicerilfosforilcolina, porque ela não aumenta a ansiedade,
Não, provavelmente, como não é um estimulante, não vai prejudicar o sono, que é extremamente importante para transformar essa memória de curto prazo de quem está estudando numa memória de longo prazo. O sono é extremamente responsável por isso, né? Então, a glicerilfosforilcolina, para quem precisa estudar à noite, vai aumentar a retenção dessas memórias sem estar associado à ansiedade e sem ser um estimulante que vai atrapalhar todas as fases do sono que são extremamente importantes para transformar as memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Uma terceira dica de suplemento que aumenta a acetilcolina, a fosfatidilcolina. Então, esse estudo, o efeito da fosfatidilcolina na memória explícita, trouxe uma série de informações, mas saibam que a fosfatidilcolina ela é simplesmente um dos 2 ácidos graxos que compõem a membrana externa de cada uma das cerca de 70 trilhões de células que nós possuímos no nosso corpo. Então, ela é um radical que tem dois ácidos graxos, um radical fosfato e um radical colina, por isso conhecida como fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina, gente, ela vai ajudar a formar o DHA. E o DHA, ele contribui para as memórias de longo prazo. O DHA é o ácido docosahexenoico, que juntamente com o EPA, o ácido eicosapentaenoico, são ácidos graxos ômega 3, que são ácidos graxos essenciais. Ou seja, o organismo ele não produz. Nós necessitamos ingerir estes ácidos graxos através da alimentação, né, para que tenhamos eles desempenhando o seu papel fundamental na condução do impulso nervoso, nas sinapses e em uma série de outras de funções da membrana. A fosfatidilcolina, então, forma essa camada externa e interna da membrana, que está constantemente nessa vibração contínua, então por isso muitos autores vão chamar a fosfatidilcolina como the backbone of life, ou seja, a espinha dorsal da vida, a base para tudo o que ocorre no cérebro, né? Lembrando que a fosfatidilcolina, a síntese da acetilcolina, é largamente dependente da colina que está presente na fosfatidilcolina. E só para que vocês saibam, uma gema de ovo tem cerca de 60 a 70 miligramas de fosfatidilcolina, e eu trouxe as doses recomendadas aqui, diárias, mínimas, que são 550 miligramas para homens e 450 miligramas para mulheres. Mais uma vez, lembrando que a quebra da fosfatidilcolina vai formar ácidos graxos livres, como o ácido oleico, o linoleico, o linolênico e o DHA, que faz um papel de suporte fundamental para as sinapses, que são essas comunicações entre os neurônios. Gente, nós estamos sempre destruindo comunicações entre neurônios, e de acordo com o nosso estudo, né, com o nosso foco, com a nossa atenção, estamos direcionando para a formação de novas sinapses. Então, esse turnover de destruir sinapses, comunicações entre neurônios que não estão sendo utilizadas e formação de novas sinapses é o que vai manter, principalmente, a nossa memória saudável. Então, de acordo com os estudos, as doses mais recomendadas são de 1.200 a 5 gramas por dia, e o ideal é ser ingerido 30 minutos antes da refeição. Então, ela vai ser responsável, a fosfatidilcolina, pelas memórias de longo prazo, pela memória de trabalho, e vai ajudar muito no reparo neuronal, juntamente aí com o DHA, o ácido docosahexaenoico. E por último, gente, suplemento aqui fundamental para a memória, citado lá desde as medicinas milenares do Ayurveda e medicina tradicional chinesa, o Bacopa Monnieri, também conhecido como Brahmi da medicina ayurvédica, né? Ele vai ser um cognitive enhancer, um aprimorador da cognição além da colina. Então, os efeitos, esse estudo que eu trouxe para vocês aqui, ó, os efeitos crônicos de um extrato de Bacopa Monnieri na função cognitiva em adultos saudáveis. Ele trouxe para nós
algumas informações. Primeiro que a Bacopa, ela aprimora, então, ela melhora a memória e o foco. Esse estudo foi um estudo clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, que se utilizou 300 miligramas de Bacopa. Foram feitos inúmeros testes neuropsicológicos, com 5 semanas de uso da Bacopa e depois com 12 semanas de uso da Bacopa Monieri, e a conclusão que os autores chegaram foi que a Bacopa Monieri ela pode melhorar os processos cognitivos de ordem superior, que são criticamente dependentes da absorção de informações do nosso ambiente, como aprendizagem e memória. Então, a Bacopa Monieri é um recurso, um suplemento, um fitoterápico milenar que eu considero fundamental para a melhora da memória. Não só eu, a própria indústria farmacêutica já vem colocando vários ativos com Bacopa Monieri, né? Eu tenho aqui no consultório alguns ativos trazidos pela indústria, tá? Então, a Bacopa Monieri, né, esse aprimorador cognitivo, além da colina, aqui eu trago para vocês mais um estudo, os efeitos crônicos da Bacopa Monieri na memória humana. Esse foi uma revisão sistemática e eles utilizaram 300 a 400 miligramas por dia de Bacopa Monieri durante 12 semanas e chegaram à conclusão de que existe evidência significativa para melhora da memória de recuperação rápida, memória de trabalho. Comento também que são necessários mais estudos para outras áreas da cognição, que não a memória, né? E aqui, gente, mais um estudo, tá? Os efeitos de melhoria cognitiva da Bacopa Monieri, uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Ele mostrou uma melhora significativa na retenção de novas informações através do uso da Bacopa Monieri. Por isso que eu trouxe ela por último. Ela é um melhorador, um aprimorador cognitivo da memória além da colina, e ela é utilizada nas medicinas milenares, ayurvédica, medicina chinesa. Como eu trouxe aqui para vocês essa observação, as práticas da medicina tradicional chinesa e ayurvédica são como um livro que o tempo folheia pacientemente, revelando a sabedoria intrínseca e a eficácia desses sistemas de saúde ancestrais. A nossa ciência moderna, através da medicina funcional, da nutrição funcional, da epigenética, que tanto se fala hoje em dia, ela vem simplesmente confirmando a sabedoria dessas medicinas milenares e ancestrais. Então eu gosto de utilizar isso como uma espécie de manual para identificar o que realmente vai interferir na vida do paciente, o que vai trazer um efeito positivo daquilo que é simplesmente moda, que é um resultado passageiro e que daqui a alguns anos a gente simplesmente nem vai estar mais falando. Então, gente, guardem essas 4 dicas fundamentais para aprimoramento da memória. Um abraço.